Meus queridos, o tema da mensagem de hoje é o convite da graça. Há 3 grandes festas registradas na Bíblia Sagrada, além de tantas outras. Eu me lembro de uma certa vez, eu era líder de jovens, pastor Lúcio Andres, e aí, por estarmos envolvidos com os jovens, a gente sempre estava criando programações para motivar os jovens a estarem envolvidos na casa de Deus. E aí, pastor Joaquim, a gente sempre com aquelas programações festivas com os jovens, envolvendo-os, cativando-os, trabalhando, não é? E aí um certo pastor virou para mim e disse: vocês estão trabalhando com jovens, vocês são muito festeiros. Vocês não cabem na nossa igreja, não. Eu acho que o senhor não caberia entre os judeus. Porque o judeu é festeiro demais, irmãos. Para qualquer coisa, não é? Os judeus eles têm uma festa, ele tem várias festas, às vezes, vários feriados durante um determinado mês. E há ainda 3 grandes festas registradas na Bíblia e comemoradas em Israel. Você pode ver isso em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o 5º livro do Pentateuco, aquele que é conhecido como a repetição da lei, a segunda lei, uma mostra, uma ratificação da lei. Deuteronômio capítulo 16 fala de 3 vezes todo varão se apresentará diante de mim. A festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. A festa das semanas, a festa dos pães asmos é a Pessar, é a Páscoa, não necessariamente no mês em que nós comemoramos no próximo domingo, em que Cristo ressuscitou ao primeiro dia da semana, depois de 3 dias de sepultado. Nós temos a festa das semanas, o Shavuot, onde eles comemoravam os 50 dias após aquele momento que eles comemoravam a Pessar, a saída do povo de Israel do Egito. E a festa dos tabernáculos, a Sukkot, que eles, durante 7 dias, habitavam em tendas para lembrarem o período da peregrinação no deserto. Este momento em que está registrado em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, era a festa dos tabernáculos, comemorada no 15º dia do 7º mês, Tishri, entre o final de setembro e o início de outubro no nosso calendário. E era a festividade, e é a festividade mais alegre, mais efusiva de todas as festas de Israel. O povo celebrava, estava repleto de felicidade e gratidão, pastora Marluce, por todos os feitos, pelo livramento que Deus... Imagine você estar 430 anos aproximadamente preso, cativo em uma terra, e de repente Deus age, intervém, realiza algo extraordinário, como a retirada daquele povo debaixo do jugo de servidão. Nós também temos motivos de nos alegrarmos e comemorarmos a festa dos tabernáculos, porque Cristo nos resgatou da servidão do pecado e não mais somos submetidos à força de Satanás, mas estamos rumando a passos firmes e largos para a eternidade no céu, no nome de Jesus. Se você se sente liberto, levante a sua mão e glorifique a Ele. O objetivo dessa festa é fazer o povo se lembrar do tempo que morou em tendas durante a peregrinação no deserto. Toda a região da cercania de Jerusalém ficava coberta de cabanas, de tendas, feitas de ramos das árvores, onde os israelitas moravam durante 7 dias. E no meio de toda aquela festa havia uma cerimônia, todos os dias. Naquela festa, as pessoas iam até o tanque de Siloé, pegavam os seus jarros, os seus vasos, e havia uma cerimônia matinal, no sacrifício da manhã, em que o sacerdote ele pegava com um jarro de ouro a água do tanque de Siloé, que na tradução é o enviado, ia até o altar do templo e em libação derramava aquela água sobre o altar do templo. Isso era durante 7 dias, e no último dia da festa, eles praticavam essa cerimônia 7 vezes ao dia, porque eles estavam simplesmente adorando, celebrando um Deus que cuidou deles, que os livrou da servidão do Egito, que conduziu as suas vidas
pela peregrinação no deserto, e a Bíblia diz que as suas roupas não ficaram envelhecidas, nem as suas sandálias dos pés ficaram rotas, se partiram. Acho que Deus foi o idealizador das havaianas. Não soltam as tiras, não deformam. Não. Eles pegavam a água do tanque de Siloé e celebravam Isaías capítulo 12, versículo de número 3, cantando. E eles simplesmente conseguiriam tirar água das fontes da salvação, apontando, e profeta messiânico Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, teve inúmeras referências ao próprio Jesus Cristo. Por isso ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, de tantas referências a respeito de Jesus. O último dia da festa, como eu disse, era atípico, emblemático. Sacerdotes vestidos de branco iam em marcha ao tanque de Siloé e buscavam água em vasos, em um cortejo com músicos, instrumentos musicais de cordas, sopro, percussão, e a derramavam sobre o altar enquanto o povo recitava os salmos 113 a 118, especialmente as palavras messiânicas, apontando para Jesus, do Salmo 118, versículos 25 e 26, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor. Agora imagine o significado, a relevância que essa atitude possui, de se derramar água sobre o altar em uma terra desértica. O território de Israel é tomado, em sua grande parte, 60% do território de Israel, ele é tomado pelo deserto do Negev. São mais de 13 mil quilômetros quadrados. Nós estivemos lá em 2023, queridos. Eu tive o privilégio de estar lá. E é um sol para cada um. É uma secura para cada um. E nós temos a convicção de realmente que era de uma grande importância. Eu já morei no Nordeste, queridos. Eu já estive no Agreste, eu já estive no Sertão, eu já evangelizei. Uma certa vez, nós fomos evangelizar numa cidade, a gente ia para lá em um trabalho, saímos após o almoço, íamos para uma cidade do interior, evangelizávamos a cidade. E não tinha essa coisa de comprar garrafa de água, não tinha esse negócio de squeeze, não tinha esse negócio de aguinha, não é, na garrafinha térmica da Stanley, não tinha esse negócio não, irmãos. A gente dependia dos irmãos para dar água. Eu tomei água de balde, tomei banho de balde, de caneco, irmão. Não tinha chuveiro, não tinha chuveiro, não chovia. Fui pregar numa cidade uma certa vez, não tinha hotel, irmãos. E aí eu cheguei lá, me colocaram na casa de uma família. No Rio não, os dois estão arrumando uma ideia aqui. Eu vou lá, vou levar vocês dois para o gabinete, no nome de Jesus. E aí me colocaram em uma casa de uma família. E aí, por não ter hotel, aquele casal se desalojou do seu quarto de casal. Foi para o quarto dos filhos e me colocaram no quarto deles. Falei, não faz isso não. Eu durmo em qualquer lugar. Não, pastor, é uma honra para nós termos você aqui na nossa casa. Nós não temos hotel, mas o que nós podemos oferecer de melhor. Você pode ficar aqui na nossa casa, o senhor pode ficar aqui. Irmãos, eu deitei naquela cama depois de um dia de viagem, de pregação, Márcio. E aí, quando eu olhei para o teto assim, irmãos, tem gente que já ficou em hotel 1 estrela, tem gente que já ficou em pousadas na beira do mar, tem gente que já ficou em hotel 3 estrelas, 5 estrelas. Eu fiquei num hotel 5.000 estrelas, Moisés. Como assim, pastor? Porque as telhas estavam afastadas umas das outras e eu via todas as estrelas do céu. E aí eu fui tomar café no outro dia de manhã com todo carinho, meus irmãos, que alegria, que honra, olha, que satisfação, que cortesia de vocês me cuidarem, guardarem, me darem a sua cama, o quarto de vocês, olha, muito obrigado. Mas eu tenho um apontamento. Que foi, pastor? Olha, eu acho que bom vocês colocarem as telhas nos seus devidos lugares, não é? Porque elas estão afastadas umas das outras, porque quando chover, diz, não, pastor, já tem 7 anos que não chove aqui. Imagine esse povo, queridos, que não tem água fácil. A água potável vem, por vezes, da dessalinização do mar Mediterrâneo. O Mar Morto, você já conhece que a alta salinidade dele impede até mesmo a existência e a propagação de vida em suas águas. Aquele povo precisa dessalinizar, eles viviam de poços.
Viviam de cavar poços. Os rios, eles não eram perenes, eram rios sazonais em determinadas épocas. Agora imagine a relevância disso. Numa terra desértica, com poucos rios, que depende da chuva para sobreviver. A fonte de vida e alegria daquele povo estava no céu, dependia do céu, dependia de vida, da do céu, lá nas mãos de Deus. É exatamente nesse momento que Jesus se põe de pé e exclama a sua frase impactante: água por todos os lados, as pessoas trazendo canecos, trazendo jarros, trazendo vasos, derramando água em abundância, apesar de ser uma escassez gigantesca. Jesus se põe em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. O senhor deve ter olhado se esse aí esqueceu de tomar o remédio dele hoje, porque tem o tanque, tem água, tem caneca, tem vaso, tem jarro. Nós estamos aqui com água em abundância. Por que Jesus se pôs de pé? Por causa da intensidade da sua intenção. Quando você quer ser ouvido, quando você quer chamar a atenção, você se coloca em pé para poder ministrar algo que você está querendo que as pessoas ouçam. O amor pelas almas dá vida e impulsiona os pregadores. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, versículo 16, ele diz: sobre mim me é imposta esta obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. Sabendo disso, Jesus se põe em pé e diz: todos vocês prestem atenção. Se você tem sede, sede na sua alma, sede no seu corpo, sede na sua vida, sede no seu casamento, venha a mim e beba, disse Jesus. Segundo, porque Jesus se pôs em pé? Para que todos pudessem prestar atenção a ele e receber o seu convite. Matthew Henry, um grande teólogo, ele disse que a verdade do evangelho não procura cantos, não procura se esconder, porque ela não teme testes. O evangelho, quando ele é pregado, não precisa de uma segunda versão, porque aquilo que é dito está registrado e é a fiel palavra de Deus para mim e para a sua vida. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, ele vaticina, ratifica, endossa isso quando ele diz que simplesmente não se envergonha do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. Agora prestem atenção, beber é uma ação para a qual não se requer nenhuma aptidão física, nenhuma aptidão técnica aprofundada. Eu não preciso fazer curso. Pastor, que curso o senhor está fazendo agora? Eu estou me especializando em beber água. Estou fazendo pós-doc em beber água. É impressionante como é que no século XXI a gente precisa ser orientado pelos nutrólogos e nutricionistas que a gente precisa beber água. Mas ninguém precisa de uma aptidão extraordinária dos extraterrestres da antiguidade para vir aqui nos dar uma mensagem decodificada de como é que se bebe água. Todos nós sabemos como beber. Está com sede, bebe água, irmãos. Claro que as crianças recém-nascidas, elas precisam de uma certa paciência dos pais para que elas aprendam a capacidade de sucção e de absorção de líquidos. Mas a gente não precisa de uma aptidão técnica, nenhuma aptidão aprofundada, especializada. Basta querer beber água. As crianças às vezes não sabem falar. Minha neta mais nova, Maitê, que completou 1 ano em fevereiro, minha filha mandou um vídeo dizendo que ela já aprendeu a pedir água, porque antes ela pedia Não, minha filha, é água, uá, e por aí vai. Daqui a pouco a Pietra está aí, no nome de Jesus, pedindo água, não é? Mas, o que eu quero dizer? Basta querer, irmãos. Qualquer um pode fazê-lo, uma criança ou um adulto. Alguém belo, como eu, humilde, outros nem tanto. Alguém instruído, alguém iletrado, alguém alto ou baixo, rico ou desprovido de condições financeiras, religioso ou ateu. Não é necessário uma taça de ouro, não é necessário um cálice adornado. Eu posso beber num copo de plástico, eu posso
não é? Eu jogava futebol no Rio de Janeiro, irmãos, a coisa maravilhosa era quando tinha torneira na casa dos outros, do lado de fora, e a gente abria a torneira, esperava a água quente, porque o Rio de Janeiro só tem 3 temperaturas também, quente, muito quente e infernal. É verdade ou não é? Período de verão lá, irmãos, só Jesus. Toda vez chega uma frente frita no verão, Rio de Janeiro. E aí a gente pegava, irmão, não tinha copo. Aí eu não vou beber porque eu não tenho água, eu não tenho copo, eu não tenho uma garrafinha. Bete na mãe, tinha mão, lava lá e tira aquela sujeirinha debaixo da unha lá e vamos embora. Ninguém nunca morreu por causa disso, irmãos. Hoje todo mundo fica preocupado, Moisés. Não, porque não sei o quê. Né? Chegava em casa, meu filho, você demorou demais, está todo sujo. Não, mãe, não estou nem com aquele cordãozinho preto aqui debaixo do... Você sabe disso, você teve infância, você sabe como é que é. O Marcos está rindo ali também. Foi criado no castelo de ouro, de marfim, né? Não é necessário isso, queridos, coisas especializadas. A oportunidade está aberta a todos, franqueada, disponível a qualquer um, sem distinção de idade, classe social ou qualquer outra qualificação ou desqualificação. Tem sede? Bebe. Está com sede? Bebe. Quer beber? Venha a Jesus. É isso que ele está dizendo. Isso é de graça. Isso é graça. Não é à toa que o profeta Isaías afirma em Isaías 55:1: ó vós todos que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Havia graça no Antigo Testamento, havia graça no Novo Testamento, e a graça te convida mais uma vez nesta manhã para beber da água, da fonte da vida, no nome de Jesus. E aí, é nisso que consiste a bênção de Deus para cada um de nós. Nesse período histórico, depois de tantas dispensações, eu não vou tecer agora, falar sobre cada um deles. Dispensação da inocência, dispensação do governo humano e por aí afora. Nós vivemos a dispensação da graça, irmãos. Nós não vivemos mais debaixo da lei. A lei fechava portas, mas a graça permite o acesso. A lei criava distância, mas a graça aproxima. A lei proibia, a graça torna as coisas lícitas apesar da nossa natureza humana decaída. A lei impunha a morte, mas a graça anuncia a vida. A lei decretava a condenação, mas a graça proclama vida eterna para mim e para você no nome de Jesus. Mas há condições implícitas para se ter acesso a essa água de graça e a essa água da graça. Primeiro, é preciso reconhecer a sede. Especialistas, estudiosos afirmam que uma pessoa saudável pode ficar 30 dias sem se alimentar. 30 dias. Eu não consigo ficar 30 minutos. Nota que eu não sou saudável. Brincadeiras à parte, uma pessoa pode ficar sem se alimentar, uma pessoa saudável, sem se alimentar por 30 dias. Mas um ser humano não consegue sobreviver mais de 3 dias sem beber água. Deixe o nível do seu líquido, o líquido do seu organismo ficar baixo. E observe os sinais: boca seca, dor de cabeça, joelhos fracos, pensamentos confusos, enxaqueca, além das dores de cabeça, da cefalia, da cefaleia. Prive o seu corpo de água que é tão necessária e o seu corpo dirá isso a você. A água não fala, mas deixe de beber e haverá sinais. Prive a sua alma também da água espiritual e a sua alma vai dizer isso a você. Salmo 42, versículos 1 e 2, o salmista diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Escute, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski,
dramaturgo russo, ele afirmou, e é dele esta frase, que há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Entenda, Deus não pode ser medido, pastor Elismar. Deus não pode ser simplesmente colocado numa fita métrica. Ele estava falando de modo poético, metafórico, que há um vazio no meu e no coração de nossos compatriotas, nossos seres humanos que vivem no planeta Terra, que nada pode preencher. As drogas não preenchem, a prostituição não preenche, os vícios não preenchem, as mentiras não preenchem, os celulares não preenchem, as mídias sociais não preenchem. Só o que pode preencher o meu e o teu coração é Deus vindo aqui e habitando no meu e no teu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É preciso reconhecer a sede, irmãos. É preciso reconhecer que eu preciso de beber essa água. Eu preciso tomar desta água. Você se lembra da mulher samaritana, João capítulo 4? Jesus a aborda no tanque de Jacó, conhecido como tanque de Jacó, no poço de Jacó. Ele diz, me dá dessa água aí. E começa a haver um embate ali étnico. Como tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma samaritana, porque o texto explica, porque o texto do Evangelho de João é escrito praticamente para a igreja, e ele diz, porque os judeus não se davam, não conversavam, não falavam com os samaritanos. E Jesus vira para ela e diz, moça, deixa eu te dizer algo. Deixa eu passar para você um spoiler. Quem beber dessa água, a água desse poço, a água do poço que o teu pai Jacó criou, cavou, quem beber dessa água voltará a ter sede e vai ter que retornar a esse poço, mas a água que eu lhe der, quem beber desta água, se você soubesse quem é que te pede água deste poço, porque quem está te pedindo tem capacidade para te dar água para beber, que você nunca mais terá sede. A nossa alma tem sede de Deus, e eu preciso reconhecer essa sede. Segundo, é preciso reconhecer que nada vindo de nós mesmos pode nos salvar. Não é um esforço, irmãos. Não são as nossas capacidades, os nossos diplomas, os nossos anéis nos dedos, a nossa intelectualidade. Nós não somos salvos pelos nossos próprios esforços, pelos nossos meios, pelos nossos predicados morais, pelos nossos méritos humanos. O apóstolo Paulo asseverou muito bem isso em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, quando ele diz, nós somos salvos, vós sois salvos mediante a fé, mediante a graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Imagina alguém chegando no céu e Deus, seja bem-vindo, muito obrigado. Deus abençoe, ou eu te abençoe, por você ter chegado aqui, por ter acatado, aceitado o meu sacrifício. Não foi assim não, Deus. Eu fui salvo pelos meus méritos, eu fui salvo pela minha glória, eu fui salvo pelas minhas obras. Não, pelas obras ninguém chega no céu. Entenda uma coisa, religião não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém. A religião vem do termo religare, que significa reunião com Deus, ou tentativa de reunião, de reatar com Deus. É uma forma humana de chegar diante de Deus. Escute, a religião nada mais é do que o homem tentando subir a escada da sua autojustificação para encontrar Deus no topo da escada e nunca consegue passar dos 3 primeiros degraus. Mas o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, é a encarnação de Jesus descendo a escada da glória de Deus e da salvação e nos encontrando no primeiro degrau, no estado de pecador, e nos resgatando para a glória do seu nome e para a alegria da nossa alma e da nossa vida, no nome de Jesus. É preciso reconhecer que nada vindo de nós mesmos pode nos salvar. Terceiro, deixa eu concluir essa mensagem. É preciso entender também que a fonte de salvação e bênção é uma pessoa, não é um lugar, não é uma coisa. Pastorei uma igreja em Anápolis. Nós tínhamos um trabalho todas as sextas-feiras.
fazemos culto de campanha. Estilo Café com Deus. Não, claro, chegando no nível altíssimo de excelência que a pastora Marli e sua equipe conduzem nos sábados. Pix, depois a gente acerta. Mas uma pastor de saudosa memória uma vez me abordou e disse: pastor, eu tenho uma ideia para o culto de sexta-feira. Ideias são sempre bobos, são sempre bem-vindas. Disse: como é que é a ideia? Nós vamos criar a primeira campanha, que é a campanha do azeite na botija e farinha na panela. Eu disse: bom, provisão de Deus, unção de Deus, graça de Deus. Aí ele disse: mas nós vamos comprar umas botijazinhas, nós vamos comprar umas panelinhas. Eu disse: para quê, irmãos? Aqui, pastor. Pastor, isso aqui não é misticismo, não. É o ponto de contato da fé. Irmão, fé que precisa de ponto de contato não é fé. Porque a gente precisa entender que os olhos humanos veem aquilo que está diante dos seus olhos, mas a fé, ela vê aquilo que não conseguem os olhos humanos, os olhos naturais enxergarem. Fé, a gente precisa entender que é o seguinte, queridos: primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Eu acredito num Deus que opera sem você enxergar, e quando você vir, a bênção está pronta, a vitória está pronta, a porta está aberta. É assim que eu conheço, é assim que eu entendo Deus. Por isso que eu digo que a fonte de salvação e de bênção não é uma coisa, não é um lugar. É a Ele, é a Jesus. Nós cantamos que é a Ele que nós amamos, é por Ele que nós gastamos a nossa vida, perdendo tudo com amor, por amor e com alegria. É isso que a gente canta, e é isso que a gente tem que viver. É a Ele que nós devemos vir, é a Ele que nós devemos ir. Não há uma religião, não há uma igreja, há um rito, há uma cerimônia, a um sacerdote ou uma pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo de número 12, nos dá plena convicção disso. O texto sagrado diz o seguinte: porque simplesmente não há outro pelo qual nós devamos ser salvos. Porque não há outro nome dado no meio dos homens, dado na terra, pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Não tem, irmãos. A gente não vem para a igreja por conta de uma cerimônia. A gente não vem para a igreja por conta de um rito. A gente não vem por conta de um sacerdote, por conta de uma pessoa. A gente fala com as pessoas, a gente abraça as pessoas, a gente cumprimenta as pessoas, a gente ama as pessoas, a gente abraça as pessoas, mas nós viemos à casa de Deus, nós vimos a casa de Deus por conta de Jesus, é por Jesus, é para Jesus, é para glorificar a Ele. Eu e você precisamos entender todas as demais coisas são simplesmente secundárias, mas eu vim para adorar Jesus. Se você estiver doente e entrar numa UPA e você ficar olhando para o lado, um com as vísceras à mostra, outro com a cabeça cortada, outro caído no chão. Nós vivenciamos isso no final do ano com a minha sogra aqui, queridos. Tivemos que levar ela para uma UPA, plano de saúde dela, já contei isso aqui. Não atendi aqui em Brasília, não atende em Brasília. Fica regionalizado, restrito ao Rio de Janeiro. Eu entrei nas enfermarias, eu vi, queridos, pessoas ali com os mais diversos problemas. Gente com perna amputada, gente com fraturas expostas, gente com olho ferido. Se eu olhar para o lado, eu vou ficar pior, irmãos. Quando eu venho para a igreja, quero focar em Jesus. Pastor, mas fulano, eu quero focar em Jesus, irmãos. Focar em Jesus, focar em Jesus. A vida do pastor, ele é uma vida desafiadora. Falei isso com o pastor Simval esses dias. Pastor nosso,
integral lá em Porto Velho, uma vez foi abordado por uma ovelha que virou para ele: pastor, o senhor é só pastor ou o senhor trabalha também? Não, eu sou só pastor, não trabalho não. 24 horas por dia, irmão. Pastor não alimenta, irmãos. Pastor não se alimenta, vive de fotossíntese. Porque o pessoal inventa de: não, pastor, eu resolvi ligar para o senhor na hora do almoço, que é a hora que o senhor está tranquilo. Pois é. Pastor, você está dormindo? Eu falei: não, irmão, estava tendo revelações, sonhos. Tranquilo. Sei que a vida de um pastor é desafiadora, irmãos. Mas quando a gente chega na casa de Deus, a gente tem que focar em Jesus. É Ele, os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. Hebreus capítulo de número 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que principia, é Ele que conclui, é Ele que finaliza a nossa fé. João registra muito bem isso. A multiplicação dos pães. Jesus começa a falar uma palavra muito dura para as pessoas que o estavam ouvindo. Aos pouquinhos elas foram dançando moonwalker, foram saindo, escapando igual leão da montanha, saída pela direita, pela esquerda. Jesus foi vendo todo mundo, porque tinha gente, Moisés falava assim: duro é esse discurso, quem o poderá resistir? Jesus vira, perdoe minha expressão, mas Jesus para aquele dia estava no giraia, irmãos. Virou para os discípulos, ele disse para eles: e vocês também não querem ir não? Pedro, sempre Pedro. Pedro era crente, irmãos. Ele tinha os desvios momentâneos. João capítulo 6, versículos 68 e 69. Sabe o que ele disse? Jesus vira para os discípulos: se vocês também não querem ir embora não? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Preste atenção. Ele não disse para onde iremos nós, para o que iremos nós. Ele disse para quem. É uma pessoa, não há outra pessoa a quem nós devemos ir. É a Jesus, é ouvir Jesus, é receber de Jesus, é receber puxão de orelha de Jesus. É Jesus! Deixe-me concluir. Outra coisa, queridos, o convite não é simplesmente para beber água. Vai ali, meu filho, bebe água ali, mata a sua sede. Quando Jesus fala aquela expressão e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. O convite é para uma experiência com Ele. Não é para beber água simplesmente. Sabe essas frases que o pessoal usa, vai falando assim, no final assim: não é de água que eu estou falando. Jesus não está falando só de água. Está falando de uma experiência de relacionamento com Ele. Vem a mim, a mim, a mim, a mim. Eu falei isso aqui esses dias, Jeremias capítulo 2, versículo de número 13. O próprio Deus usando Jeremias, dizendo: duas maldades cometeu o meu povo. Me abandonou eu, manancial de águas eternas, e cavou para si cisternas rotas que não retêm as águas. Isso é relacionamento, queridos. O convite de Jesus é uma experiência com Ele. Ele não diz: venha a mim e olhe a água. Venha a mim e observe a água. Veja as qualidades. Conheça as qualidades da água. Aprenda que ela é insípida, incolor e inodora. Veja, perceba a necessidade e a urgência de você beber água. Não, o que Jesus está dizendo é: venha a mim, se relacione comigo. Eu tenho nas minhas mãos o poder, eu tenho nas minhas mãos a fonte. É dele, é por ele e para ele é dele. A origem é ele, a fonte é ele. É por ele, é por intermédio dele. Ele é o instrumento, ele é o agente e é para ele. Tudo volta para ele, tudo é para ele. O objetivo é ele, o alvo é ele, o nosso destino é Ele. Deixa eu concluir, queridos. Mas o convite da graça vem acompanhado de uma promessa. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Entenda, nós não estamos falando do Jesus da conveniência.
Eu venho quando eu posso. Eu venho quando eu quero. Eu venho quando eu preciso. Eu venho quando eu estou com uma necessidade. Não estou falando do Jesus milagreiro. Não estou falando do Jesus que promete sucesso e vitórias nesse mundo, apesar dele fazer isso. Não falo do Jesus filósofo, do Jesus hippie, do Jesus hype, do Jesus que está na trend. Eu estou falando do Jesus da Bíblia, do Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós, daquele que é transcendente e se fez e se tornou imanente entre nós, do Senhor que se fez servo, daquele que é rico e se fez pobre, do Deus santo que substituiu a mim e a você na cruz do Calvário, levando os nossos pecados sobre si. Sim, nós estamos falando daquele que ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que governa as nações, aquele que dirige a igreja, que sustenta a igreja, que blinda a igreja, aquele que é Senhor de todos, aquele que é juiz dos vivos e dos mortos. Escute, Ele está em nosso meio nesta manhã e continua o convite dele: venha a mim e beba. Coloque-se de pé, por gentileza. Entenda uma coisa, para eu concluir. Uma coisa que a gente precisa entender. Uma coisa que eu e você precisamos compreender. É que Jesus, com as suas palavras, quando ele diz, venha a mim e beba, está afirmando que ninguém, pastor Júnior Meirelles, está automaticamente salvo. Estou na igreja. Aleluia. Estou salvo. Não, filho. Estar na igreja não faz de você um salvo. Estar no lago, numa piscina, no mar ou no rio não faz de você um peixe. Estar na garagem não faz de você um carro. Estar na igreja não faz de você um salvo. Você não está automaticamente salvo. Jesus está dizendo isso. A gente está entendendo que Jesus está nos ensinando que é preciso sair do lugar. É preciso se esforçar, se deslocar, se movimentar. É preciso ir ao encontro de Jesus. E quando a gente crê em Jesus, e aqui eu quero fazer um link com a promessa dele, do Espírito de Deus fluir em nós como rios de água viva. É uma promessa de vida plena, de vida maiúscula, de vida superlativa, de vida abundante. Agora entenda uma coisa. Vida abundante não significa que é isenção de problemas. Vida abundante não quer dizer que é ausência de dificuldades e de lutas. Uma vida abundante, ela significa para mim e para você, que mesmo que houverem dias bons e dias maus, Jesus estará contigo todos os dias. Que Ele estará com você como num verdadeiro casamento entre a terra e o céu, na alegria e na tristeza, na doença ou na saúde, na pobreza ou na riqueza, nos problemas e nas facilidades. Jesus estará conosco dando vida abundante. Viver uma vida abundante é viver apesar dos problemas. Eu só pastorei a igreja, irmãos. Os irmãos não tinham condições de comprar um sapato. Andava de chanela havaiana. Era o máximo que eles conseguiam comprar. Mas pensa numa alegria do povo. Servindo a Jesus. Eu conheci um irmão que disseram para ele, irmão, Antônio Bento, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele guarda os seus filhos durante a noite. Ele orou, disse, Senhor, sou tão pobre, tão humilde. Eu não tenho condições de ver coisas que muita gente já viu, viajar, andar por aí afora. Mas uma coisa eu quero ver os teus anjos tomando conta do meu filho. Eu quero ver os teus anjos. Senhor, me dá essa experiência, me dá essa visão. E de madrugada, irmão Ions, ele acordou ouvindo barulho. Levantou, foi beber água, fez um cheque dentro de casa e viu uma luz por debaixo da porta do quarto dos seus filhos, pastor Joaquim. Ele disse, esse menino deixaram a luz acesa de novo de madrugada. Quando ele abriu a porta, havia 2 anjos com as asas estendidas. Só... Isso é vida abundante, irmãos.
É Deus te guardando, é Deus te livrando, é Deus te protegendo. É Deus te blindando, é Deus cuidando da sua vida, fazendo fluir rios de água viva na sua vida. Escute, Jesus não está prometendo para você uma água de cisterna, uma água de cacimba, uma água de um poço lodacento, sujo, com água parada. Ele está dizendo para você que são rios. Rios. Não é um rio, são rios. Rios, 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 rios caudalosos, abundantes, de água viva. Deixa eu concluir finalmente, irmãos. O pregador, ele começa a falar 5 vezes que ele vai concluir. Agora eu concluí. Dwight Lyman Moody, grande evangelista. Eu tenho um grande apreço por Moody, como por tantos outros pregadores. Porque Moody era sapateiro antes de se tornar um grande evangelista. E isso tem muito link com meu pai, que era sapateiro. Ele acabou de pregar numa igreja, uma mulher se aproximou dele e disse: Dr. Moody, eu queria falar com o senhor. Queria que o senhor orasse por mim, porque eu preciso encontrar Jesus. E ele virou para ela e disse: a senhora não é cristã? Ele disse: eu estou há 3 anos aqui na igreja, procurando Jesus. E eu ainda não o encontrei. Moody virou para ela e disse: não é possível. Como assim? Não é possível que um pecador sedento, não é possível que alguém ansioso, não é possível que a alma que esteja sequiosa passe 3 anos procurando Jesus e não o encontre. Jesus está diante de você. Jesus está diante. Ela chorou, dobrou os joelhos. Então eu entrego a minha vida para Ele agora. E ela recebeu paz, porque a sua sede foi saciada em Jesus naquela hora. Tem gente procurando Jesus em outros lugares, tem gente fazendo romarias e procissões, tem gente fazendo peregrinações. Eu estava pesquisando hoje pela manhã bem cedo a peregrinação do caminho de Santiago de Compostela. Há caminhos que chegam a 700 quilômetros para ter uma experiência religiosa, mística, uma experiência mágica, procurando algo do sobrenatural, do etéreo. Escute, não precisa caminhar tanto, Jesus está aqui e Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. Cante isso, adore o Senhor com essas palavras. Eu quero fluir em tuas águas. Diga isso, eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga isso apontando lá para cima: tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Quero beber no teu rio, Senhor, sacia minha Sua sede vai ser saciada nesta manhã no nome de Jesus. O seu casamento vai ter uma experiência nova com a água dos rios da vida no nome de Jesus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Você já ouviu que Ele é a fonte? Você já proclamou que Ele é a fonte? Já cantou que Ele é a fonte? Tu és a fonte, Senhor. Mas eu preciso terminar essa mensagem e passar para o pastor André, que já pode se aproximar. Tu és o rio, Senhor. Como eu disse, beber dessa água depreende o movimento, sair do lugar, sair do senso comum, sair da sua zona de conforto. Por isso eu pergunto nesta manhã, se alguém entre nós, a quem a palavra tocou no seu coração, você está afastado, quem sabe, afastado. Mas nessa manhã você quer voltar à fonte de águas vivas que é o Senhor. Eu quero orar por você. Há alguém nessa manhã que se reconcilia com Jesus.
alguém que retorna para a casa do Pai, alguém que retorna para a fonte eterna que é Jesus, dê-nos um sinal com a sua mão e eu estarei orando por você junto com a igreja. Alguém que nessa manhã ouviu esta mensagem e entendeu que está com a sua alma sequiosa, sedenta e precisa saciar a sede da sua vida, que nada mais consegue saciar e preencher o vazio da sua alma e do seu coração, mas deseja entregar a sua vida para Jesus. Alguém nesta manhã que ouviu esta mensagem e que deseja entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu estarei orando por você no nome de Jesus. Alguém, a oportunidade está aberta. Pastor André Luiz.